pessoas que estão entrando. Daqui a pouquinho a gente já vai dar o início. Estamos só aguardando as pessoas entrarem aí na nossa live de hoje, que vai ser bem interessante, né, Nossa! Ana? A gente vai falar de um assunto muito legal. Né, que tá assim, evidência, Evidência, né? Verdade. Evidência. Ana, e o que a gente tem amanhã, Ana, do Irapa? Vai ser uma entrevista lá na Jovem Pan. Amanhã nós Fala aí temos pro uma pessoal. entrevista amanhã com o David Sherman, né, no Morning Show, Da na Jovem Jovem Pan. Pan, né? Isso. E a gente está bem ansioso com a entrevista que a Jovem Pan foi fazer com a família Sherman, com o David Sherman, né? Isso. Nossa, vai ser muito legal, hein, Ana? Amanhã, gente, às 11 horas, na Jovem Pan, o David Sherman vai estar falando sobre o movimento Voz dos Oceanos. E é isso mesmo. Né, Ana? Muito bacana e está sendo agora, né, o início no dia 29, a expedição começa 29 de agosto, então reta final. Tá todo mundo na expectativa. Exato, todo mundo na expectativa aí deste grande evento que a família já faz, e a gente está aí com uma responsabilidade, né, Ana? Por isso que a gente está trazendo esses assuntos também, as nossas lives, todas as quintas, trazendo aí algum tema sempre interessante, voltado para a missão que o Irapa tem, né? Oi, Falcon, tudo bem? Que bom te ver por aí. Obrigada pela presença, a gente está aguardando aqui um pouco. Já vamos começar. Bom, gente, enquanto isso, a gente queria pedir que vocês sigam o Irapa do Brasil nas mídias sociais, aqui no Insta é arroba a Irapa do Brasil, também o Facebook, no LinkedIn. Então, sigam a gente, tá? E nós também temos aí um e-mail para contato. Quem quiser falar com o Irapa do Brasil, o nosso e-mail é contato@irapa.org.br. Vou repetir. contato@irpa.org.br. Isso. Então, sigam a gente aí nas mídias. Estamos aí todas as quintas com as nossas lives. E hoje a gente tem aí um assunto bastante interessante, que é as baleias jubarte, né? O tema da nossa live é do encantamento à preservação, né? Tem bastante coisa pra gente falar hoje, né, Ana? Então, vamos ver. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o nosso convidado de hoje, o Eduardo, que deve estar aguardando aí que a gente chame ele. Ó, já tá acenando aí pra gente. Já vamos te colocar daqui a pouquinho, tá, Eduardo, na nossa live de hoje. Para quem está entrando, amanhã então temos o Morning Show na Jovem Pan, falando sobre a expedição, sobre o projeto Voz dos Oceanos. Exato. E a gente está muito feliz aí com essa oportunidade. Maravilhoso, né? Muito legal. Bom, a gente queria também aí repetir para quem chegou agora, ó, tá entrando gente, isso aí aos pouquinhos tá entrando. Sigam a gente nas mídias, gente, @Irapa do Brasil. Todas as quintas estamos aqui com a nossa live, às 19 horas, tá? Temas muito interessantes. Já passou por aqui, né, O SG, a família Sherman, o Eduardo Surur, né, um artista Isso. plástico, já tivemos. E hoje é o nosso convidado aí, o Eduardo também, o nome dele é Eduardo. Bom, eu queria falar um pouquinho, antes dele entrar, que na nossa live, eu queria falar um pouquinho do currículo desse nosso convidado, tá? O Eduardo Camargo, ele é presidente do Instituto Baleia Jubarte desde janeiro de 2018. Ele é engenheiro químico, mestre em tratamento biológico de efluentes pela USP, especializado em gestão ambiental pela Poli USP. O Eduardo, ele atua na conservação marinha desde 2002, na região de Abrolhos.
e desde 2003 tem sido responsável pelas atividades do Instituto Baleia Jubarte em Abrolhos, trabalhando ativamente para proteger os mamíferos marinhos através de pesquisa científica, educação ambiental e política. Tem dedicado esforço especial no desenvolvimento das atividades de observação de baleias como uma estratégia de conservação. Mantém diálogo constante com os órgãos do governo, comunidades tradicionais e setor privado. Nas discussões sobre conservação da biodiversidade marinha, uso não letal e áreas marinhas protegidas. Então, que responsabilidade, hein, Eduardo? Então, e ainda é o parceiro do Instituto, ótimo, dentro do projeto Voz dos Oceanos, na parte educacional, né? Nós temos várias cidades que nós vamos estar passando, e numa dessas cidades, como Vitória e Salvador, temos aí o nosso parceiro querido Eduardo, com o projeto Baleia Jubarte. Ai, que maravilha! Então, gente, hoje o nosso assunto é sobre as baleias. Então, vamos incluir aqui, Ana, vamos chamar o nosso convidado, o Eduardo, eu vou incluir ele aqui na nossa live de hoje. Mais para baixo. Não, tem que chamar ele aqui, é projeto. Opa, tá entrando. Oi! Que prazer! Tudo bem? Tudo bom, prazer. Tá nos ouvindo bem, Eduardo? Tô ouvindo bem. Tá bom. Nós também estamos te ouvindo bem, tá? Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do Irapa. Com muita satisfação que a gente está aqui hoje falando de um assunto tão interessante. E as pessoas que estão nos assistindo aí vão conhecer um pouquinho mais desse projeto maravilhoso, que é o projeto Baleia Jubarte. Então, quero desejar uma boa noite a todos que acabaram de chegar. Aí o pessoal que está entrando aos pouquinhos, Eduardo está participando aí conosco, a Natura Ecoturismo entrou. Turismo de observação de baleia aqui de Caravelas, de Abrolhos. Um grande... Eduardo, acho que tá, deixa eu só ver, acho que tá não sei se está um pouquinho baixo o seu volume. Um pouquinho baixo o seu volume. Melhorou agora? Eu estou falando... Agora melhorou, Eduardo. A gente está muito feliz, muito obrigada. Em nome do Instituto e da equipe, dos conselheiros aqui, a gente fica muito feliz com a sua participação hoje na live, né? E como esse é um assunto muito pertinente, muito em voga, né? E também através da Voz dos Oceanos, a gente gostaria de estar conversando um pouquinho, fazendo algumas perguntas para você. Bom, Eduardo, então... Opa! Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, enfim, nessa década dos oceanos, né? Uma das orientações é a união de esforços, né, entre países, instituições, então acho que o trabalho cooperado aí, a nossa parceria do Instituto faz parte da estratégia de falar de oceano e conservar o oceano. Eu que agradeço a oportunidade. E só uma curiosidade bem rápida, claro que é Eduardo, né? Isso, Eduardo, está cortando. Estudamos no mesmo colégio. Acho que está cortando um pouquinho, não sei se o pessoal que está nos ouvindo, né? Acho que está dando um pequeno corte na sua voz. Agora, não sei se é por aí ou por aqui, mas vamos ver. Você consegue nos ouvir bem? Eu ouço muito bem. Tá. Pode ser o final da questão, né? A gente agora em áreas onde a internet não é como a de você. Alguém está dizendo que está cortando mesmo, é o que nós estamos sentindo aqui, que está cortando um pouquinho a sua voz. Você fala e está cortando um pouquinho. Mas vamos lá. Mas alguém está dizendo ali que está cortando bastante. Mas vamos ver, Eduardo. Está reconectando agora. Deu uma... Bom, vamos lá, gente. Se tiver ruim o áudio aí, alguém nos sinalize. Mas vamos ver, aí a gente está
está tentando ouvir você bem. E vamos começar, então, Eduardo, as nossas perguntas aqui curiosas para você. Gostaria de saber, Eduardo, como que começou a sua história nesse lindo projeto das baleias Jubarte? Bom, enfim, estive aqui, vim para conhecer as baleias, para mergulhar em abrolho, e já estava flertando com a questão ambiental desde a faculdade e acabei me mudei para Caravelas para trabalhar com as baleias, para proteger o oceano. E foi assim que eu acabei aqui. Que legal, Eduardo. Eu acho que, eu não sei se o pessoal está escutando aí, mas a gente tá, às vezes diminui um pouco o volume do seu áudio. Então, pode ser o sinal, mas vamos ver. Se a gente pedir para repetir, é porque a gente realmente não escutou, tá bom? Fica à vontade. Tá. Então, conta pra gente qual o motivo das baleias estarem aqui, de onde elas vêm e o que elas fazem. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Bom, as jubartes são baleias grandes, né? São baleias maravilhosas, acrobáticas, lindas. São grandes baleias. Baleia média cerca de 15 metros e tem aí pode pesar até 40 metros. E são animais migratórios. Grandes baleias, na sua maioria das populações, elas se reproduzem nas áreas tropicais, nas áreas onde o clima é favorável, né? E se alimentam nas áreas polares, como a Antártida e o Ártico. Elas se alimentam aonde? Não deu para ouvir. Elas se alimentam nas áreas polares, né? Então, Eduardo, a nossa população de baleia jubarte se reproduz aqui no Brasil, mas durante o verão ela vai lá na Antártida, porque é lá que tem alimento para ela. Então, todos os anos ela faz essa migração. Ela sai da área de alimentação e vem aqui no Brasil para se reproduzir. Então, essa população de baleia jubarte é brasileira. Todas elas nasceram aqui. Elas nasceram aqui e aí elas se alimentam e vão para a Antártica, é isso? Exatamente. Tá. Eduardo, estão pedindo aqui para você falar um pouco mais devagar. Eu não sei se é por conta da conexão, porque a sua voz ela está indo e voltando. Então, pode ser. Combinado. Tem alguém dizendo que não dá para entender quase nada. Realmente, eu não sei se a conexão não deve estar muito boa. Infelizmente. Hoje nós estamos... E aqui a internet depende do vento. Entendi. Bom, a gente vai tentar, se o pessoal não entender, a gente vai tentar trazer aqui isso. Eu estou dizendo que não dá para ouvir, Eduardo, realmente, eu acho que a conexão não deve estar muito boa, tá? Não dá para ouvir, a Ivanice está falando, teve uma outra pessoa que pediu para falar mais devagar, mas vamos ver se a gente consegue fazer a nossa live, tá? Bom, então, as baleias, né, como você disse, elas vêm para se reproduzirem aqui. E, Eduardo, e com relação à caça, que é esse assunto tão, vamos dizer assim, importante para a gente saber como é que funciona, ou seja, ela volta para o habitat, como é que funciona a caça, a volta dela para o habitat, e o aumento dessa população, porque a gente teve também um aumento da população das baleias, né? Exatamente. Toda a população das baleias está se recuperando. O que eles estão pedindo, Eduardo, é colocar um fone de ouvido. Você tem um fone de ouvido?
Eu tenho, mas eu acho que não é o fone, é a conexão que está falhando. Será? Vamos tentar. Então pode ser que melhore. Vamos ver, vamos atender aos pedidos aqui, porque... E se ele fala bem perto do microfone, dá para ouvir. Deixa eu ver. Alô? Tá, é a conexão. Não, mas é bom ele colocar o fone aqui. Vamos tentar. Tá melhor? Agora melhorou, tá melhorando. Tá melhorando, Eduardo. Isso. Vamos tentar, sim. Aí, Mas tá ótimo. Você conseguiu ouvir a minha pergunta? Ouvi, claro, ouvi. Tá. Vamos tentar. Então, voltando, as populações de baleias foram caçadas até o final do século XX, né? Então, a moratória, quando pararam de caçar baleia, foi em 1986. Então, essas populações foram, com a industrialização, então, foram quase todas dizimadas. E aqui, em Abrolhos, foi em 1983, criou o primeiro Parque Nacional Marinho do Brasil, que foi o Parque de Abrolhos. E aí, um grupo de pesquisadores e oceanógrafos que vieram implantar o parque identificaram a população de baleias jubartes remanescente aqui, e foi assim que criou o projeto Baleia Jubarte. Foi aí que nós nascemos, em 1988. 1988? Quando começaram as atividades do nosso projeto. E de lá para cá, então, já são... E você está desde o início nesse projeto? Não, pô, olha só, eu ainda sou novinho. Brincadeira. Eu entrei em 2003. Já uma segunda geração de colaboradores, de ativistas aí. Entrei em 2003 e aí estou nessa luta pela conservação desde então. E aí a população foi crescendo. Como parou a caça, a população foi se recuperando até os dias de hoje, que a gente tem uma estimativa daquela época de cerca de 1.000 baleias. E hoje nós temos uma estimativa de 20, 25 mil baleias jubartes aqui na nossa população. Nossa, que legal! E elas estão se espalhando pelo litoral inteiro, né? Começaram a se recuperar aqui em Abrolhos, mas hoje você já consegue ver baleia jubarte em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte. Nossa, que bacana! Mas isso é considerado bom? Como você vê isso, né? Se espalhar dessa forma a questão das baleias? Bem, elas estão recuperando as áreas que elas já ocupavam no passado, que a gente mal sabia, né? Porque não existe muitos registros de antes da caça. Uhum. E agora é uma nova realidade. A gente acha bom. Se elas estão se reocupando e reproduzindo, é porque é bom. A baleia, ela está sempre no topo da cadeia, né? Então, se existem baleias, é porque o ambiente está bom. Então, o indicativo de ter baleias e ela está se reproduzindo e crescendo é ótimo. Mas surgem novos desafios, né? Exatamente. Então, esses desafios, o que acontece com esses desafios? O que você chama atenção nesses desafios que você coloca aí? Nós estamos numa nova realidade, porque nunca na história tiveram tantas baleias e tantos navios, tantas redes de pesca, tantos poços de petróleo, tanto ruído no oceano. Então é um ambiente novo. Hoje, os barcos, especialmente japoneses, chineses, disputam o crio com a baleia. Então, além das populações de baleias, você tem que disputar seu alimento, ainda tem que disputar com o homem. Então, é um grande desafio. A gente temos que agir com as ferramentas que a gente tem. A gente está vendo hoje no Brasil uma nova realidade. Esse ano, as baleias vieram num comportamento diferente dos outros anos, chegaram mais cedo. Chegaram pelo litoral sul do Brasil, né? Nós temos um grande número de baleias que estão se encontrando com redes lá no sul do Brasil. Porque era uma região que nunca teve muita baleia jubarte, então os pescadores não estão acostumados.
Aqui no Nordeste, os pescadores de rede já nem colocam mais rede na época da baleia, porque é prejuízo. Mas lá no Sul ninguém esperava isso. Então a gente está tendo um número enorme de casos de baleias emalhadas lá em Santa Catarina. Então, ao mesmo tempo que é muito bom as baleias crescerem e se espalharem, são novos desafios, novas lutas que a gente tem que ter, né? E quem tem que se adequar somos nós. Não podemos mandar as baleias embora. É verdade. Com certeza. Eduardo, e assim, as baleias, né, elas são um animal carismático. E como que vocês realizam essa sensibilização com a população? Como que funciona isso? Esse é um dos segredos, né? É uma das estratégias que a gente tem de conservação. A gente tem que trazer cada vez mais pessoas para essa conscientização da sua responsabilidade individual com o meio ambiente, da importância do meio ambiente, dos benefícios, né? Então, todo o conhecimento que a gente gera, a pesquisa, os trabalhos de valoração econômica, a gente tem que levar para o público em geral, para a sociedade, para cada vez mais, né? E aproveitar esse potencial, porque a baleia ela é apaixonante, né? Todo mundo vê baleia, todo mundo adora baleia. Eu acho que lá em 1980 e poucos, a primeira campanha ambiental mundial foi o Salve as Baleias, né? Quando todo o mundo pedia para parar a caça. Então, a gente, com esse olhar estratégico, olha, a gente tem que usar a imagem da baleia para trazer as pessoas. Então, a gente tem uma série de estratégias, né? A gente está sempre fazendo ações de educação nas escolas, cuidando dos nossos jovens, né, da próxima geração, das crianças. Temos estruturado os nossos espaços de visitação, onde a gente usa toda a história da baleia, toda a informação para envolver compreenda a importância da baleia, né? E todo esse potencial de imagens, vídeos, né, as imagens que a baleia gera, para a gente poder trazer pessoas para discutir a questão ambiental, para discutir a importância do oceano, do plástico, do lixo na água, do cuidado com as praias, com a ocupação. Então, a gente está sempre trazendo esses temas transversais para as nossas discussões. Não, isso é importantíssimo, né? Que é essa questão da conscientização das pessoas em relação às baleias, né? Se ninguém levanta a bandeira em relação a isso, como no caso do projeto Voz dos Oceanos, você acaba achando que tudo está normal, né? Então, acredito que toda essa sensibilização, esse trabalho, esse levantar a bandeira, né? É muito importante, é extremamente importante o trabalho de vocês. E aqui fala um pouco sobre qual é a estratégia para levar a mensagem de conservação como responsabilidade ambiental. Bom, uma das grandes estratégias que a gente tem, né, trazer as pessoas para verem as baleias, ter uma experiência, um contato, isso muda a perspectiva das pessoas. Mas a gente sempre aproveita essa oportunidade. Eu tirei o fone porque minha bateria baixou. A gente usa sempre essa oportunidade para esses conceitos. Então, a gente sempre faz interpretação ambiental, um conteúdo ambiental para todas essas pessoas. Então, a gente vai tentando sempre estar atualizado nas informações, né? Como, por exemplo, a questão do plástico, uma questão Eduardo, tendo conteúdo no estômago cheio de plástico. Então, é trazer essas temáticas para que cada um possa conscientizar, né? E aí, quando a pessoa vê a baleia e se emociona, a gente sempre toca nisso, na importância do meio ambiente equilibrado, do oceano, e assim a gente encantando as pessoas para que cuidem melhor, cada dia melhor das baleias e Eduardo, e assim vai. Olha só, você tirou o fone, piorou. As pessoas estão dizendo que voltou a ficar ruim o som. Realmente para a gente ficou. Vamos tentar. Então,
Então vamos mudando, vamos alternando. É, Eu tô... porque, porque enfim, vamos lá. tá, Eduardo, e o turismo, como a gente sabe, é uma ferramenta de conservação, de conexão das pessoas com a sociedade, as baleias, o meio ambiente como um todo, né? E como que a gente pode, como que vocês aí trabalham este acordo, né, entre tudo isso, e que é a partir da experiência marcante de ver como é uma baleia também. Então, como que você faz este acordo, né, das pessoas com a sociedade e ver as baleias, como você disse, que é encantador. Aqui está dizendo, Eduardo, ó, uma pessoa está dizendo assim, eu fiz um passeio para ver as jubartes em Vitória, no Espírito Santo. Foi a melhor experiência da minha vida. Elas são lindas. Aí tem alguém que está dizendo que vem, sonha em ver uma de perto. Eu também, Ana, eu quero ver uma de perto. A gente vai ver. A gente vai aí com você, se Deus quiser. Isso mesmo. Pois é, você vê quais são os depoimentos. E tem um monte de oportunidade de ver baleia hoje no Brasil. A gente sempre fomentou essa atividade. No começo, quando a gente procurou os operadores náuticos, eles não acreditavam que tinha tanta baleia. Então, esse é o nosso papel, é fomentar, é capacitar, é dar informação, é agregar valor também de informação à atividade, não é só ir lá e ver. Então, o mestre do barco, o marinheiro, o guia, todo mundo tem que saber tudo de baleia, tem que saber da importância. Ele tem que estar querendo proteger a baleia. E aí, as experiências são cada vez mais ricas, né? E são únicas. E tem muita oportunidade. E todo mundo pode cooperar com a conservação das baleias, visitando as baleias, indo ver as baleias, agregando um valor econômico. Porque hoje nós temos uma economia que gira. E essa ela dá poder de conservação. Então, quando você vai lá participar de um passeio desse, se divertir, ficar encantado, você ainda contribui para a conservação das baleias. Oh, tem alguém aqui dizendo, deixa eu só ver. José Truda, tua amiga. Ah, Nalu, você está aí convidando para vir ver as baleias aqui na Praia do Forte. Opa! Estou aí, Nalu, querida. Prazer aí de ver você aqui. Com relação à questão econômica, vocês acreditam no fomento do turismo, das baleias, sendo uma ferramenta de conservação ao animal vivo? Sim, muito. Deixa eu até abrir aqui. Opa! Ó, cortou um pouquinho. Voltou? Cortou. Você quer que eu te faça a pergunta de novo? Bom, enquanto isso eu vou vendo aqui, ó. Alguém está dizendo, eu estive no Instituto Baleia Jubarte, fui até Abrolhos e vi muitas baleias. Experiência inesquecível. Ai, gente, como é bonito de ver isso, as pessoas escrevendo isso. Nossa, muito bacana, né? Deve ser muito lindo mesmo. Eu vou repetir a pergunta. Com relação à questão econômica, vocês acreditam no fomento do turismo, das baleias, sendo uma ferramenta de conservação ao animal vivo? Pois é, essa é a grande ideia, né? Hoje a gente vive um mundo que é muito monetizado, vive muito do dinheiro, né? Eu acho que a coisa mais importante da vida é o capital, ou enfim, muitas pessoas acham que é assim, né? Sim. Então, todo mundo luta muito mais por aquilo que é o sustento da vida dele, né? O que traz o pão para casa, o que dá o salário, do que mesmo por questões ambientais. Então, quando a baleia é responsável por geração de emprego, renda, né, pelo desenvolvimento regional, como acontece em muitas realidades das áreas que tem a presença das baleias, a gente vê a sociedade, o poder público, os empresários lutando pela conservação. Muito mais do que quando não existe esse cenário, quando a questão ambiental passa a ser um empecilho ao desenvolvimento, né? Que a gente ainda tem no nosso país muito esse conceito. Então você
quando a conservação traz desenvolvimento, esse é o melhor cenário. Então, é sim uma ferramenta muito importante e que tem sido muito valorizada no mundo inteiro. A gente fez um estudo junto com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e a Duke University, e valorizamos as baleias no Brasil, as baleias jubartes, elas geram uma renda de cerca de 54 milhões de dólares por ano. Nossa, que bacana. Esse é o valor econômico delas para a atividade de ecoturismo. Nossa! Eduardo, eu tenho uma pergunta aqui, Uai Lima. Como funciona para estudantes de biologia que querem fazer um projeto de TCC com as baleias jubarte? A gente também, uma das nossas preocupações é formar pessoas capacitadas, com conhecimento em cetáceos, que possam continuar o nosso trabalho de conservação. Sim. Assim como eu cheguei lá em 2003, a gente precisa que toda vez chegue mais gente para lá em 2030 essas pessoas darem continuidade ao nosso trabalho. Nós temos um programa de estágio. Todos os anos a gente agrega cerca de 15 estagiários, 20 estagiários nas nossas diferentes bases de trabalho. Esses últimos anos foi suspenso pela pandemia, mas é uma oportunidade desses estudantes estarem se aproximando da gente, conhecer o trabalho, se capacitar, e aí, muitas vezes, a gente desenvolve atividade. Tá certo. Mas vocês, na verdade, são que vocês têm, eles podem se inscrever, vocês têm algum programa que a pessoa pode mandar algum e-mail, alguma coisa se inscrevendo sobre isso, ou é na própria faculdade? Ou na universidade? Todos os anos a gente abre o edital de estágio. Quer dizer, todos os anos, sem pandemia, a gente abre o edital de estágio. Esse edital é divulgado em todas as nossas mídias sociais, no nosso site. Anualmente acontece isso, mais ou menos em março, o edital já é aberto para ocorrer a seleção e o estágio começar em julho, quando as baleias chegam. Eduardo, tem o José Truda aqui. Boa noite, José Truda. Os serviços ecossistêmicos, ecoturismo, sequestro de carbono, fertilização dos oceanos das baleias brasileiras está estimado em 82 bilhões de dólares, né? Tem uma outra pessoa falando aqui, Bela Miranda, como podemos fazer parte do projeto Baleia Jubarte depois de formado? Nossa, legal o pessoal aqui. O José Truda trabalha com a Baleia Jubarte. Depois eu te aciono você, com certeza. Oh, maravilha! Que maravilha, gente. Que legal o pessoal está participando. Bom, Eduardo, responde aí. Bom, vamos começar. O José Truda e a Ana Lu são grandes amigos, grandes parceiros. A gente está junto há muitos anos aí nessa luta. A Ana Lu é minha amiga, gaúcha. Então. Duas gaúchas aqui, a Rui e a Loira. Beijo, Ana Lu. Beijo. Pois é. A Ana Lu faz um carneiro que é uma delícia. Mas, enfim, falando sobre o profissional, a gente tem oportunidades de desenvolvimento de mestrados, doutorados, nós temos muitas informações, uma atividade de pesquisa muito intensa. Se o profissional quiser, ele precisa buscar as universidades que são parceiras do Instituto para trabalhar no desenvolvimento de pesquisas ou ficar atento à abertura de alguma vaga. Eventualmente, a gente trabalha com... A gente acaba expandindo os projetos e aparecem vagas de trabalho profissionais com a gente. Mas essas são as oportunidades. Então, vocês têm algumas faculdades parceiras que fazem parte do projeto Baleia Jubarte. Isso em todos os estados do Brasil? Nós temos, sim, uma série de universidades, a UFES,
nossa, a UESC, enfim, são muitas universidades, a PUC do Rio Grande do Sul, a UERJ, enfim, para cada uma dessas universidades é uma especialidade, uma trabalha com genética, a outra com patologia, a outra com contaminantes, né? Então, nessas universidades a gente fomenta e fornece informações para uma série de mestrados e doutorados. Um número bastante significativo aí de trabalhos já foram desenvolvidos com informações geradas no âmbito do nosso projeto. Bacana, muito legal. Eduardo, e já que estamos falando do movimento, né, Voz dos Oceanos, qual é o principal desafio, como enfrentar o desafio que é a preservação das baleias e dos oceanos, né, estamos aí nesse movimento agora. Pois é. Ó, aqui está dizendo, eu sou diretora do Ecocine, Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos, que está fazendo 30 anos. Estou muito feliz por fecharmos uma parceria com o Instituto em nossa edição 30, acho que ela deve estar escrevendo, a Araújo, está escrevendo aqui, mas vamos lá. Ó, vamos lá. Não, a pergunta da Mari... O que a gente tinha que falar mesmo? A pergunta é, Eduardo, já que estamos... Mari? Desculpa. Já que estamos no movimento Voz dos Oceanos, né? Qual é qual é o maior desafio? Como enfrentar esse desafio que é a preservação das baleias e dos oceanos? É um desafio enorme a gente conservar. Eu acho que hoje uma das questões mais delicadas e que estão aí esse ano especialmente, a gente está vendo muito isso, é a questão das mudanças climáticas, né? Acho que esse é talvez um dos maiores desafios, porque os oceanos têm uma importância fundamental nisso. As baleias também têm uma importância fundamental nisso. As baleias jubarte são as jardineiras do planeta. Elas disseminam nutrientes ao longo do oceano inteiro. E esses nutrientes são responsáveis por potencializar a atividade do fitoplâncton, que é responsável por pelo menos 25% de todo CO2 absorvido na atmosfera. Então, preservar os oceanos precisa preservar as baleias. Fundamental. E a gente tem que falar muito. Eu acho que o que a gente pode fazer... Qual é a melhor estratégia? É conversar, é fazer live, post, matéria, levar o turista para ver baleia, levar o turista para ver o golfinho, para ver o passarinho, para ver as matas. A gente precisa trazer a sociedade para a nossa realidade, para acordar para a sua responsabilidade, para o consumo consciente, para o destino adequado do lixo, né? Principalmente as questões dos combustíveis fósseis, aquilo que a gente pode economizar, energia, que são os grandes vilões, aí, o grande responsável das questões climáticas. Então, cada um de nós tem que pôr a mão na consciência e economizar um pouquinho. Se todo mundo economizar um pouquinho, eu tenho certeza que a gente vai mais longe, vai ter uma vida melhor. E a conservação é a chave para tudo isso. Com certeza. As baleias são uma das vozes dos oceanos. Diante do atual cenário, o que essas vozes estão tentando nos dizer? Olha... É poético, mas é profundo. E vocês sabem que essas baleias, as nossas baleias brasileiras, principalmente, né, as nossas jubartes, são as baleias cantoras. Elas têm um repertório acústico super complexo, são músicas estruturadas que vão se repetindo e todas cantam a mesma música. E ano após ano essa melodia vai evoluindo. Então a gente tem que aprender, a gente tem que falar baleiês, tem que aprender a escutar o que elas estão falando. E eu acho que o que elas estão falando para nós é que elas precisam da gente. Elas precisam de espaço, elas precisam de menos lixo, elas precisam de menos calor.
E eu acho que o que elas estão dizendo é: nos ajudem, vem com a gente, vamos juntos resolver essa questão. Elas estão cumprindo o papel delas, estão diminuindo o calor, estão espalhando nutriente, estão concentrando carbono, e a gente tem que aprender com elas, né? Tem alguém dizendo aqui, Eduardo, e dizem que as sereias não existem. Olha a Jubartes. Você vê? Elas são as nossas sereias. Foram elas que nos encantaram, né? O Instituto, o Projeto Baleia Jubarte, principalmente é formado e tem conseguido alcançar os seus objetivos, porque sempre teve um grupo enorme de pessoas que dedicam a vida a isso, são militantes, né? Muito mais do que um emprego, muito mais do que um estágio, um doutorado, um mestrado. Trabalhar pela conservação é uma missão. É assim que a gente encara. E aí levar essa experiência para os jovens, né? Tentar sensibilizar cada vez mais pessoas, mostrar que não é o caminho, existe um caminho diferente que é legal. Acho que essa é a nossa missão e acho que é isso que as baleias estão dizendo. Eduardo, até aproveitando que você está falando dos jovens, a gente sabe que vocês possuem o programa Jovens Monitores, que é um programa de inclusão social para capacitar esses jovens, né? Isso que vocês fazem tem muita sinergia com o projeto que o IRAPA tem, que é o Pilar Educação dentro do movimento Voz dos Oceanos, né? E você que já trabalha com esse projeto, como que você vê que a educação pode contribuir para o engajamento, a sensibilização da sociedade, para que estes jovens que são o futuro do nosso país, né, passem essa mensagem desta responsabilidade que todos nós temos, né? Pois é. Acho que cada geração tem a sua responsabilidade, né? E os jovens estão herdando esse mundo da gente e eles têm o papel deles. A gente desenvolveu esse projeto numa forma de garantir a inclusão social mesmo, né? E nada melhor do que incluir, do que conviver junto. Então a gente abre oportunidades de estágio para jovens do ensino médio. Então são adolescentes que estão aí naquela vida da pressão de escolher o vestibular, do que vai fazer, o que vai ser da vida, mas com pouca experiência profissional prática. E eles trabalham conosco nas nossas atividades, em especial nos centros de visitação. E a gente usa esses jovens para eles poderem falar com os próprios jovens, para falar com a comunidade, para eles levarem a nossa missão para esse pessoal, né? O que a gente tem a dizer. A gente está usando a voz desses jovens para isso. E isso tem sido um resultado maravilhoso, porque as duas partes ganham. O jovem ganha porque é uma experiência profissional, né? Ele aprende, desenvolve línguas, informática, trabalho com imagens, foto, vídeo, produção, a recepção de turistas, como lidar com isso, perde a timidez, fica mais safo, aprende a mexer no computador, no equipamento, né? Então, esse jovem, ele recebe uma série de capacitações que depois ele pode usar para a sua vida profissional. Então, a gente tem jovens que saíram de lá, foram trabalhar com fotógrafo e cinegrafista de casamento. Teve jovem que saiu de lá e acabou indo para biologia. Teve outros que foram para educação. Então, é uma experiência profissional, um contato, mas todos eles saem profissionais para todas as áreas com uma consciência ambiental maior, apaixonados pela conservação. Essa é a nossa contribuição. É a sua contribuição, mas assim, essa importância de estar nessa parte educacional, né? Que a gente está colocando aí essa relação com a Voz dos Oceanos, Pilar Educação, do projeto que vocês estão fazendo e do Pilar Educação que nós estamos passando com a Voz dos Oceanos, engajando também esses jovens, esse movimento em relação a essa visão, né, de que eles têm que eles vão replicar o conhecimento para os outros jovens, e não só isso, vão ser os nossos adultos de amanhã. Então, no momento que você trabalha com a educação, né, não só na questão do social, mas na educação como uma forma, é uma forma de você conscientizar as pessoas da importância
de cuidar do nosso meio ambiente, de cuidar dos nossos oceanos, né? Então, a voz das baleias, que a gente chama, a voz dos oceanos, quer dizer, são vários animais marinhos, são vários... É uma conjuntura, né, de possibilidades aí para que a gente consiga atingir sobre a responsabilidade de cada um, né, da sociedade em relação e quem faz isso, na verdade, é a educação. Sem a educação, você não consegue fazer absolutamente nada. Você consegue limpar, você consegue fazer uma série de coisas, mas você não consegue atingir o âmago da questão, que é fazer a diferença. Fazer a diferença é conscientizar as pessoas de que a importância do que vocês fazem, a importância do que a Voz dos Oceanos, Pilar Educação faz, do que a Expedição Mundial faz, né? Então, eu queria mais que você relacionasse um pouco isso à pergunta que nós fizemos aí. Aqui já está dizendo, a Blue Mine está dizendo, minha área é biologia, e essa live está me inspirando muito. Que legal, viu, gente? Bacana. Estou fazendo os comentários aqui quando eu consigo ler. Pois é, Ana. É isso, né? A gente tem a informação, é trazer essa sensibilização. E a proximidade, é você contar uma história. Eu acho que a gente encanta as pessoas contando a história. E esses jovens têm sido a nossa voz dos oceanos. A gente recebe muitas visitantes nos nossos espaços, né, de visitação, e quem recebe esse turista, esse visitante, é o jovem. E a gente tem lá nos nossos espaços painéis maravilhosos, material biológico, um esqueleto de baleia, réplica tamanho natural, um monte de coisa interessante. Mas o atrativo que é mais elogiado nas nossas mídias sociais é a palestra, é o guia, é a informação que o jovem levou. Ganha de tudo, assim, mas de muito longe. Então, o nosso maior atrativo dentro dos nossos espaços é ter um jovem apaixonado que transmite a informação, que transmite a ideia, que sensibiliza o visitante. E o único jeito da gente fazer isso é levar o jovem para viver a conservação. Então, a educação passa muito por isso, pela vivência, pela experiência, por você praticar, aprender, se apaixonar. E quem é apaixonado por um assunto, sensibiliza o próximo, o amigo, a mãe, o pai, a família, o visitante. Com certeza, tenho certeza absoluta de tudo isso que você está falando, porque a gente tem, quando a gente entra num projeto, eu pessoalmente e a minha equipe, assim, a gente acredita muito, a gente tem isso no sangue, então a gente faz essa defesa em relação ao que a gente apresenta. E é por isso que nós trazemos pessoas muito interessantes, pessoas incríveis como você, projetos incríveis que são parceiros do IRAPA, que nós temos, assim, muito orgulho, né? Então, assim, tudo isso que você falou é de extrema importância. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Já estamos chegando quase no final, viu, Eduardo? Quando o papo é bom, nunca passa, né? Ó, no caso da reportagem das baleias, eu não sei se chegou a ver, que ficam encalhadas, ou que ficaram encalhadas em Santa Catarina, mostra a importância do movimento, né, do projeto Voz dos Oceanos, ou do projeto de vocês, e do Pilar Educação, que se compromete com a sensibilização e a saúde, e a saúde do que está acontecendo. E a gente queria saber um pouco o que você acha disso, né? O que aconteceu lá, como é que é importante isso, como é que você vê essa importância, ou o que você sugere em relação a isso? Discursar um pouquinho sobre esse tema que aconteceu aí. É recente, né? É recente. É bastante recente, né? Acho que vale a pena falar o que vai acontecer, essa que é a verdade. Esse ano é um ano diferente. Bom, parece que teve neve em São Paulo, né?
Acho que esse ano é um ano bastante diferente. Então, as baleias também estão sentindo isso. Então, essas baleias jubartes esse ano chegaram muito antes. A gente começou a ter registro de baleia em abril, em maio, sendo que a gente estava acostumado a elas chegarem meados de junho, né? Então, e elas chegaram muito costeiras, chegaram pelo sul do Brasil. Além disso, o que a gente registrou, né, nós fazemos parte de uma rede nacional que monitora os encalhes de cetáceos no Brasil inteiro. Então, a gente recebe informações do Brasil inteiro de todas as baleias que encalharam. A gente monitora isso há mais de 15 anos. E o que está acontecendo? Chegaram muitas baleias jovens, muito cedo, na costa de Santa Catarina. Então, elas pegaram os pescadores de surpresa que não estavam acostumados com a presença de baleias, uma atividade de pesca que acaba contribuindo para a morte de baleias, são as redes. Então, hoje nós tivemos já, até hoje, eu recebi aqui agora do meu coordenador de pesquisa, o Milton, a atualização, nós tivemos 46 encalhes de baleia jubarte até esse momento hoje. Nossa! E desses encalhes, deixa eu até atualizar aqui a informação para vocês. Desses encalhes, cerca de 15 baleias morreram consequência de redes de pesca em Santa Catarina. Nossa! Mas também a gente está identificando, parece que essas foram só as baleias que tiveram interação com rede, né? Na verdade, hoje já morreram 102 baleias. Nossa! Não, desculpa, gente. Eu tô... Exatamente. Então, nós estamos num pico de males, está morrendo muita baleia. A gente não sabe exatamente o que está levando a isso, mas a gente desconfia. Isso já aconteceu em outros anos passados. Isso provavelmente está ligado às questões climáticas. Por conta de um inverno muito rigoroso, quando congela lá na Antártida, as baleias não conseguem mais se alimentar. Acaba a comida. O frio fica muito forte e elas vão embora. E elas têm que atravessar mais de 5.000 quilômetros para chegar nas águas tropicais. E aqui nas nossas águas a gente não tem alimento para elas, ou tem muito pouco. Não tem alimento suficiente. Então aqui praticamente elas ficam 5 meses em jejum, só no comportamento reprodutivo. Então a gente está notando que grande número de baleias que está encalhando são baleias jovens, com 1 ou 2 anos de idade, que não conseguiram se alimentar suficientemente e que chegaram aqui muito fracas e estão morrendo. Então a gente tem o conflito com as redes e provavelmente um problema de nutrição. Ainda é um pouco cedo para afirmar, é o que a gente está avaliando. Vamos ver como isso se desenvolve ao longo da temporada, né? Tudo está acontecendo mais cedo. Será que esse número vai continuar subindo como está, na velocidade que está? Será que vai abaixar? Então, a gente ainda está... A temporada oficial é de julho a novembro, quer dizer que nós estamos no primeiro mês de temporada. Nossa! Apesar que elas chegaram lá em maio, né? Então, tudo está diferente. Então, assim, é preocupante. Nós temos que nos preocupar com esse assunto. Temos que nos antecipar. Os órgãos governamentais, as instituições de conservação já estão se organizando, debatendo e prevendo medidas para o ano que vem. Se esse padrão se continuar, o que a gente pode fazer para minimizar? Talvez seja isso. Temos que diminuir as redes lá no sul, temos que preparar a população, trazer mais informação. Nem a gente esperava uma coisa dessa. Nós estamos há mais de 30 anos acompanhando as baleias, delas enganaram esse ano. Eduardo. Então, é preocupante, a gente tem que ficar alerta, mas também é um resultado de que tem muita baleia. A população cresceu muito. Então também vai ter mais populações mortas. Não é uma coisa desesperadora. É verdade. Eduardo, falta 5 minutos para a gente terminar a nossa live, então a gente precisa finalizar, senão a gente vai cair.
daqui a pouquinho. Eduardo, então, assim, nossa, é muito interessante esse tema, ainda mais o que tem acontecido aí, assim como elas estão se reproduzindo, está aumentando a população, mas também tem esse desafio, né, que tem alguns comentários aqui, gente, a gente não vai conseguir falar, mas eu queria agradecer imensamente aí a sua participação, a todos os que estão aí nos ouvindo e vendo. Muito obrigado, gente. Olha, Eduardo, esse tema é um tema para a gente ter mais uma live, talvez, né? Mas um queria te prazer. agradecer muito, pedir para as pessoas aí, mais uma vez, obrigado, Ana também. Né? Eu queria agradecer, queria pedir a colaboração de todos, nós estamos procurando empresas para apoiar o projeto também de educação, Voz dos Oceanos. Queremos, assim, estamos muito felizes de contar com você, nos recebendo, né? E um grande parceiro do Instituto. E muito obrigada, viu? Malu, já botei seu celular aqui, vou te ligar, viu? Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E quem não conseguiu responder a pergunta, entra lá no nosso site, entra no nosso Instagram, faz a pergunta que a gente responde e contribui. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vamos sim, vamos seguir na parceria, vamos se encontrar em Vitória, vamos ver as baleias. Obrigado. E convido a todos e venham conservar as baleias, venham visitar as baleias, façam o turismo de observação. De Vitória à Praia do Forte existem inúmeras oportunidades, é só buscar a oportunidade que te faz melhor. Venham ver as baleias. Obrigado, gente. Então, boa noite a todos. Estamos encerrando a nossa live. Muita gente agradecendo, muita gente parabenizando. Um beijo para vocês. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau.